Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o vídeo número 5, falando sobre polígonos estrelados, polígonos regulares estrelados e falando sobre mais uma propriedade aqui com vocês. Galera, é possível saber o número de polígonos estelares sem fazer o desenho? É possível saber o número de polígonos estrelados e de estrelas sem fazer o desenho? Vocês viram que nos vídeos 1, 2, 3, 4 eu fiz o desenho, né? Então fica fácil saber quantas, se é possível ou não fazer. Se tem a quantidade, né? Nós vimos ali que um polígono de 7 pontas, nós conseguimos fazer dois desenhos, né? Dois desenhos, mas porque eu fiz ali e tem uma sequência, não é isso? E como nós podemos saber quantos polígonos tem, quantos polígonos estelares tem, quantos nós podemos fazer sem fazer o desenho? Quantos? Vamos lá. Eu vou começar com um exemplo aqui, ó. Exemplo, tá bom? Começar com um exemplo, tá certo? Mas eu vou fazer para cá, porque aqui eu vou dar a definição de como nós devemos. Aqui eu vou deixar esse espaço para colocar a definição de como é o processo para a gente achar o número de polígonos estelares, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, aqui embaixo, tá certo? Então esse exemplo aqui, ó, exemplo 1, vai ser o que? Veja, se eu pegar, galera, uma estrela de 8 pontas, agora aqui, ó, uma estrela que tenha 8 pontas, eu pergunto, quantos polígonos estelares eu posso fazer? É possível prever quantos polígonos de 8 pontas eu vou ter? Quantos polígonos de 8 pontas eu consigo fazer sem precisar desenhar, galera? Tem um bizu, Rodrigo? Tem. Então vejam, imagine uma estrela de 8 pontas, tá bom? Eu vou dizer o quê? Que o gênero dela é o quê? Ó, o gênero dessa estrela, né? O gênero é 8, tá bom? E a espécie dela, tá bom? E a espécie? Qual é o bizu? Eu pego esse número de pontas, N é o número de pontas, pega esse número de pontas e vou dividir por 2, tá bom? Vou dividir por 2. Pego o número de pontas, divido por 2. O resultado é igual a 4. Isso aí não tem. Esse resultado 4, eu vou pensar no seguinte, achei 4. Então eu vou ver o quê? Quais são os números inteiros? Quais são os números inteiros menores que 4? Tá bom? Quais são os números inteiros menores que 4 que são primos entre si, beleza? Quais são os números inteiros menores que 4 que são primos entre si a partir do 1? A partir do número 1. Ou seja, o número 1 ele não entra. Então, mais uma vez, como eu posso prever quantos polígonos de 8 pontas eu posso desenhar? Eu posso ter sem precisar desenhar. Eu pego o número de pontas, veja que ele é do gênero 8 porque ele tem 8 pontas. Pego o número de pontas, divido por 2. O resultado, eu pego todos os números menores que o número 4, que é essa divisão, que seja primos entre si, beleza? O resultado é o seguinte, ó. Vamos lá. O resultado só tem duas possibilidades, né? Duas possibilidades. Eu tenho o número 2, que é primo, e eu tenho o número 3, que é primo. Veja, apenas o 3, veja que eu posso ver, ó, que
apenas 3 são primos entre si com 8, além do 1, né? Além do 1, tá bom? Então veja, eu posso pegar os números menores do que 4. Os menores são o 3, o 2, a partir do 1. Então eu tenho 3, não é isso? Então apenas 3, apenas o 3 são primos entre si com 8, além do 1. Consequentemente, eu posso dizer que há apenas um polígono estrela do gênero 8 da terceira espécie, beleza? Já que eu tenho 3 aí são primos entre si, tá certo? Então, há apenas um polígono estrela do gênero 8 e de terceira espécie, tá bom? E de terceira espécie. Só fazendo esse cálculo aí que eu falei para vocês, beleza? Então, qual é o bizu, Rodrigo? Então eu vou aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Qual é o processo? Como é que eu faço esse processo aqui? Eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Então, veja, é o processo o quê? Que eu pego o número de polígonos estelares, tá bom? Eu pego o número, pego o número de polígonos estelares, fazendo o que, galera? Veja que ele vai ter o que? N lados, ele vai ter N lados ou N pontas, beleza? E eu pego esse número de N lados ou o número de pontas, tá bom? E eu faço o que? Eu pego os números menores, os menores números, pego os menores números da divisão de n dividido por 2. Eu pego o número de polígonos, que é o número de pontas, é o mesmo número de lados. Pego os menores números da divisão n dividido por 2. Beleza? Quando eu fizer pegar os menores números dessa divisão, o que é que eu vou fazer, galera? Eu pego e vejo os que são, depois da divisão, vejo os que são primos entre si. Vejo qual desses números, depois de eu fizer a divisão, vejo quais são os números primos entre si. Beleza? E é claro que esse n é o n que pertence aos números naturais. Beleza? Tudo bem? Que é o que além do 1. Além do 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu imagine uma estrela que tenha 8 pontas. Ele é de gênero 8, beleza. N é igual a 8. Eu pego, faço a divisão. O resultado foi 4. E eu vejo quantos números primos tem, quantos são os números primos a partir do 1 menores do que 4. Veja que eu tenho a partir do 1, eu tenho 1, 2, 3, ou seja, da terceira espécie. Beleza? Então, já que eu tenho 3, é de 3 da terceira espécie, significa dizer, galera, que eu tenho aqui, ó, números primos entre si, certo? Primos entre si a partir do 1. Então só vai servir para mim quem? Somente o número 3. Beleza? Somente o número 3. Veja que isso aqui é par, tá bom? Os números primos menores do que 4, primos entre si. É o número 3. Aqui é o único número par que é primo, tá bom? Então veja que eu tenho um único número, eu tenho 1,
único número menor que 4, que é primo entre si. Já que eu tenho um único número, eu consigo dizer com certeza que o número de polígonos estelares para 8 pontas, eu só existe um único polígono. Só existe um único polígono, beleza? Só existe um único polígono, beleza? Que nós podemos fazer polígonos estelares com 8 pontas, belezinha? Espero que vocês estejam cientes disso aí. Foi o 5º vídeo aqui falando com vocês sobre o número de polígonos estelares, tá bom? Eu pego o número de polígonos estelares, ou seja, o número de pontas, que é o n lados, pego os menores números da divisão n por 2, vejo os que são primos entre si. Claro que esse número é o que? Tem que pertencer aos números naturais, além do 1, beleza? Ou seja, a partir do 1, tá bom? A partir do 1. Ou seja, esse 2 aqui, nesse caso, ele não entra. Então, o que se segue é o número 3. E é um único número. Já que é um único número menor que 4 e que é primo entre si, eu consigo dizer que o número de polígonos estelares com 8 pontas que eu posso desenhar é apenas um único polígono. Belezinha, galera? Tranquilinho? Então, que Deus abençoe vocês, tá bom? Aí você pode dizer, e se fosse 9, Rodrigo? Um polígono que fosse 9. Se fosse a curiosidade de vocês, né? E se fosse um polígono que tenha 9 pontas? Tá aqui, ó. Um exemplo 2 aqui, ó. Um exemplo 2. Certo? Se fosse um polígono que tivesse... Se fosse um polígono de 9 pontas. Beleza. Aqui, ó. 9 pontas. Tá. Fosse um polígono com 9 pontas. Você vai fazer o quê? Dividir por 2, ó. Então vai fazer o quê? N dividido por 2. 9 dividido por 2. Que dá 4,5. Veja que eu não posso fazer isso aqui. É 4,5. Então tem que pegar os números. Como é números inteiros positivos. Tá bom? E tem que ser um número natural. Eu pego o quê? Vai servir para mim somente o quê? O número 1. O número 2. O número 3 e o número 4, tá bom? Esse 4,5 não vai servir, então vou pegar os números menores, tá bom? Dessa divisão. Não a partir desse quebrado aqui, a partir do 4. Então, menores do que o 4, 4,5. Então, o 4 entra, que é o número inteiro, é o número natural. O número 3, o número 2 e o número 1. Agora nós podemos fazer o seguinte, ó. Os menores desses números aí, os que são primos entre si. Os que são primos entre si, beleza? Os que são primos entre si, repare a partir do 1, ó, depois do 1. Depois do 1. Repare que eu tenho 2 e eu tenho o 3, tá bom? 2 e o 3, belezinha? 1, 2 e o 3. Esse 4 aqui não é um número primo entre si, tá bom? Então veja, ele iria entrar como eu posso formar o que, galera? 2, como eu tenho, ó, 2 números primos entre si, eu consigo formar, tá bom? Eu consigo formar 2, eu posso desenhar 2 polígonos de 9 pontas,
tá bom? 2 polígonos de 9 pontas, tudo bem? Belezinha? Tranquilinho? Foi fácil aí? Então Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, fala com a gente aí. Estamos aqui para ajudar vocês, beleza? Cuide-se bem, até o próximo vídeo. Valeu, valeu galera!